Olá, encantadores! Meu nome é Maria, tenho 12 anos de casamento com Rubens. Sou professora de inglês, mas antes, fui bancária. Juntos, conquistamos tudo o que desejávamos. Mas nos últimos anos, algo mudou. Não era só Rubens, até minha sogra parecia diferente. Uma noite, durante um jantar com eles, notei um distanciamento estranho. Rubens e minha sogra trocavam olhares e falavam baixo, sempre me deixando de fora. Quando tentei me envolver na conversa, minha sogra disse, de repente, não sou eu que tenho dinheiro guardado. Rubens a acompanhou, afirmando que queria tanto ter a moto dos meus sonhos. Fiquei confusa. Mas isso é reflexo do meu trabalho anterior, respondi, tentando entender o que estava acontecendo. Então minha sogra, com um tom cortante, disse, você vai ter filho, basta trabalhar o dobro e não depender de pessoas mesquinhas. Eu congelei. Mesquinhas? Perguntei, perplexa. Rubens hesitou, mas logo respondeu, eu queria ter a moto dos meus sonhos, mas... Minha mente começou a raciocinar. O que você está querendo dizer com isso? Perguntei, já sentindo que algo muito mais sério estava sendo escondido de mim. A cada palavra, eu sentia uma angústia crescente. Minha sogra parecia saber de algo, e Rubens, que sempre fora meu parceiro, estava se afastando de mim. O que estava acontecendo entre nós? O que minha sogra sabia? E por que minha vida estava virando de cabeça para baixo? Aquela noite ficou impregnada com um clima denso de tensão. Rubens defendendo sua mãe, minha sogra defendendo Rubens, e eu ali, sozinha, tentando entender o que estava acontecendo. Cada palavra que eles trocavam me afastava ainda mais do lugar onde costumava estar. De repente, minha sogra, com uma expressão de desprezo, perguntou, não vai ter sobremesa? Claro que vai, respondi, tentando manter a calma. Quem disse que não teria? Ela sorriu, mas o tom dela era cortante. Ah, pensei que até isso você ia regular para a gente, igual você regula o seu dinheiro para o meu filho. Senti o sangue ferver nas minhas veias. Por que você está tão interessada no meu dinheiro? Foram anos de trabalho duro para juntar esse dinheiro, e ele está guardado por uma boa razão. Rubens, com uma expressão vazia, cortou minha fala, mas que razão, Maria? Quando eu descobri sobre esse dinheiro, você nunca deixou eu tocar nele, nem ver o saldo. Eu engoli em seco. Aquele dinheiro era nosso. Não tem razão para você ficar preocupado com isso. Fique tranquilo. Ele olhou para mim com os olhos carregados de frustração. Eu só queria conquistar os meus sonhos, assim como você conquistou os seus, disse ele, a voz carregada de ressentimento. Quando eu fui falar novamente, sem perder a compostura, interrompeu, você tem que aprender a conquistar do seu próprio suor. Esse dinheiro é para uma emergência. Estou prevenindo. Já temos tanto, Rubens. Temos carro, moto, até casa na praia, e barco. E você está reclamando disso? Eu estava ficando sem palavras, sem entender aonde aquilo tudo estava indo. Quem sabe você ganha essa moto de presente, se parar de se preocupar tanto, eu disse, tentando aliviar a tensão. Mas ele não se conteve. Eu quero essa moto agora, Maria. Estou cansado das suas promessas. Cansado de esperar. Ele se levantou da mesa, batendo o prato com tanta força que quase quebrei. Minha sogra se levantou imediatamente, indo atrás dele, tentando acalmá-lo. E ali, no meio daquela confusão, o clima de jantar se dissipou completamente. Não havia mais espaço para sobremesa. Não havia mais espaço para nada. Fiquei ali, paralisada, enquanto os pratos eram recolhidos, a atmosfera pesada ao meu redor. Eu não acreditava no que estava acontecendo. O que Rubens estava fazendo comigo? O que minha sogra estava fazendo? Eles estavam me excluindo de uma maneira tão fria, tão desrespeitosa, que eu mal podia reconhecer a vida que havíamos construído juntos. Eles estavam me afastando, me ignorando, e eu não sabia mais o que fazer. Não era só sobre o dinheiro. Era sobre a confiança que parecia se desfazer aos poucos.
Eu não entendia o que estava acontecendo entre nós, mas uma coisa estava clara: não havia mais como ignorar o abismo que estava crescendo entre mim e a minha própria família. Aquela noite ficou marcada como uma das mais angustiantes da minha vida. Enquanto preparava a mesa para a sobremesa, tentando disfarçar a dor no peito, ouvi Rubens e minha sogra se aproximando. Vi-os descendo juntos, colocando casacos, como se estivessem se preparando para sair. Rubens, com um tom seco, disse: "Mãe, vamos comer sobremesa na rua. Não estou com clima nenhum para ficar nessa casa." Eu congelei. Minha sogra, com aquele sorriso cínico no rosto, tentou me acalmar. "Calma, minha filha. Tudo vai se acalmar." Mas as palavras dela não faziam sentido para mim. O que estava acontecendo entre nós? O que Rubens queria, além de me afastar mais e mais? Eu assisti, impotente, enquanto ele batia a porta com força e saiu com a mãe para comer na rua. Ali, fiquei completamente sozinha, cercada pela sensação de culpa e abandono. A ideia de que, de alguma forma, eu era responsável por tudo aquilo me consumia. Sentia que precisava fazer algo para consertar, para agradar Rubens, para trazê-lo de volta para casa. Foi então que uma ideia irracional se formou na minha mente. E se eu comprasse a moto que ele tanto queria? Ele já tinha uma moto, mas não era a que ele sonhava, a mais luxuosa, a que ele acreditava ser a verdadeira conquista. Eu sabia que era um gasto desnecessário, mas a dor de vê-lo distante e infeliz me fez pensar que, talvez, esse gesto pudesse resolver tudo. Afinal, ele parecia mais com um garoto mimado do que com o homem que eu conhecia. Quando Rubens retornou, algo ainda mais estranho aconteceu. Ele estava sem aliança. Eu olhei para ele, sem saber o que dizer, mas as palavras saíram sozinhas. "Cadê a aliança?" Ele respondeu, com um tom indiferente: "Você está preocupada?" Eu só perdi enquanto estava na doceria. Perdi a calma. "Você não vai aparecer sem aliança em casa, Rubens. Não vai dormir comigo se não a tiver de volta." Ele me olhou, com aquele olhar vazio e de desprezo. Tanto faz. O impacto das palavras dele me fez quase tremer. Eu já não reconhecia aquele homem. E mais uma vez, peguei o telefone e tentei ligar para minha sogra, querendo entender o que estava acontecendo. Mas ela não atendeu. Eu passei a noite em claro, a mente a mil, pensando em tudo o que havia acontecido. O que eu estava fazendo com minha vida? Com o nosso casamento? Eu já não sabia mais onde estava meu marido. Eu sabia o que queria, mas não sabia como chegar até ele. Foi quando, no meio da madrugada, a campainha tocou. Meu coração disparou. Eu não acreditei quando vi quem estava à porta. Era minha sogra. Ela estava ali, em plena noite, e eu sabia que nada seria mais o mesmo dali em diante. "Dona Laodiceia, a senhora por aqui?" Eu perguntei, surpresa ao vê-la na porta de casa. Ela, com aquele olhar tranquilo, respondeu: "Sim, tudo bem. Vou dormir." Rubens me chamou. Eu fiquei sem saber o que dizer, mas perguntei: "Está tudo bem, Dona Laodiceia?" Ela sorriu levemente. "Sim, Rubens me chamou para ir dormir, ele vai ficar no sofá, perdeu a aliança." Eu não podia acreditar. Perdeu a aliança? Ele desceu e disse isso? Só você para fazer minha noite melhor. A dor se alastrava dentro de mim. Minha cabeça girava. Como ele podia ser tão insensível? Como ele poderia simplesmente deixar tudo tão desmoronado entre nós? Minha sogra, tentando aliviar a tensão, disse: "Faz parte, Rubens tem cabeça de vento." E deu uma risada, como se tudo fosse apenas uma piada sem graça. Mas eu não conseguia mais ver graça em nada. Eu estava furiosa. Bati o pé, firme: "Dona Laodiceia, não é justo o que o seu filho está fazendo comigo. Ele gostaria que eu perdesse a aliança após uma noite? Eu sei que vocês foram comer doces na doceria, mas como posso ter certeza de que ele estava com a senhora todo esse tempo?" Minha sogra, com a calma habitual, respondeu com palavras afiadas que me atravessaram como uma faca. "Se você não confia no seu marido,
depois de tantos anos de casamento, não sei por que vocês estão juntos. Aquelas palavras me cortaram profundamente. Fiquei em silêncio, a dor preenchendo cada canto do meu ser. Eu não sabia mais o que pensar, mas estava tão confusa e perdida que só conseguia me manter quieta. Dona Laodiceia, sem perder o ritmo, disse: então, vou dormir no sofá com meu filho. Eu a interrompi, tentando manter alguma dignidade. Não, não precisa. Pode dormir no quarto de hóspedes. Rubens vai dormir comigo. Rubens, de repente, como se fosse uma criança, suspirou aliviado. Ufa, graças a Deus, minha mãe me salvou. Ele parecia tão alheio ao que estava acontecendo, que aquilo soou mais como uma piada insensível do que uma solução. Fui para o nosso quarto, ainda tentando processar tudo. Eu queria conversar com Rubens, entender o que estava acontecendo, mas ele já estava capotado na cama, caindo de sono. Parecia até um pouco embriagado, mas eu não quis questionar. Ele estava afundado em algo, e eu não sabia o que era. Talvez fosse a bebida, talvez fosse algo mais profundo. Enquanto ele ressonava ao meu lado, eu deitei, tentando descansar, mesmo com a cabeça cheia de perguntas e angústias. Minha sogra dormia no quarto de hóspedes, e eu só queria uma resposta, uma explicação. Mas o silêncio naquela casa estava me sufocando. O que mais poderia acontecer? Eu me perguntei enquanto a escuridão tomava conta do meu quarto. Quando acordei naquela manhã, ainda com a cabeça turva da noite que mal pude descansar, algo me fez abrir os olhos. Havia alguém em pé na minha cama. O susto me percorreu, meu coração disparou. Quando consegui focar, vi que era Rubens. Ele estava com um papel nas mãos. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele jogou as fotos na minha direção. Quando olhei para elas, meu mundo desabou. As fotos mostravam uma cena distorcida, onde eu parecia estar com outro homem. A dor foi instantânea. Ele começou a gritar, seu rosto vermelho de raiva: traidora. Só traidora. Suas palavras eram como facas cortando tudo o que construímos. Ele continuou, sem dar espaço para uma explicação, jurando que tudo o que eu tinha seria dele, conforme o pré-nupcial. Eu estava paralisada, sem entender o que estava acontecendo. Rubens então se virou e desceu as escadas rapidamente, chamando sua mãe. Eles conversaram em um tom baixo, mas consegui ouvir o suficiente para perceber que algo muito mais sombrio estava em andamento. Mãe, o seu plano foi perfeito, sussurrou ele, e, em seguida, me deu as costas. Deu um abraço e foi embora, ele disse, com uma frieza que me fez gelar por dentro. Não podia acreditar no que estava ouvindo. Eu estava em choque. Sentei no chão, com as mãos na cabeça, tentando entender o que estava acontecendo. Rubens, meu marido, meu parceiro de tantos anos, havia armado contra mim. Aquilo não fazia sentido. Ele estava me acusando de algo que eu nunca faria, e tudo isso parecia uma armação. Seus olhos estavam fixos nos meus bens, e a traição não estava só nas palavras, mas em cada movimento que ele fazia. Nos vemos no tribunal, sua traidora, ele gritou, antes de fechar a porta com um estrondo. Eu fiquei ali, imóvel, completamente desorientada. Não conseguia entender como chegamos até aqui. A dor era profunda, mas a revolta me invadiu como uma onda. Eu sabia que precisava agir, e imediatamente contratei um advogado. Não ia deixar que ele me destruísse dessa maneira. Não podia permitir que ele usasse minha vida e meus bens como moeda de troca em um plano que eu nem sabia de onde vinha. A raiva e a dor eram imensas, mas algo dentro de mim dizia que eu precisava ser mais forte do que nunca. Rubens queria me ver perder tudo? Eu não ia deixar. Eu não sabia onde isso iria parar, mas estava decidida a descobrir a verdade e lutar por tudo o que eu tinha conquistado, e por tudo o que eu era. Ao pegar o notebook, meu coração estava acelerado. Aquele pedaço de tecnologia agora representava minha última chance de descobrir a verdade, de provar minha inocência. Tentei várias senhas em casa, na pressa, mas nenhuma funcionou. A frustração crescia, mas eu sabia que não poderia desistir. Então, liguei novamente para o advogado.
Maria, não se preocupe. Traga o notebook até aqui. Vou levar para um amigo que tem as ferramentas certas para acessar o conteúdo. Respirei fundo e, com uma sensação de urgência, peguei o notebook e fui até o escritório dele. Quando cheguei, ele me pediu para aguardar, dizendo que o amigo dele logo chegaria para configurar o equipamento e acessar os dados que estavam lá. A sala estava silenciosa, e eu mal conseguia manter minha ansiedade sob controle. Eu me perguntava o que poderia estar oculto naquele notebook. O que Rubens poderia ter feito? O que eu estava prestes a descobrir? O tempo parecia arrastar, mas finalmente, o amigo do advogado chegou. Era um homem calmo, com uma aparência séria. Ele cumprimentou o advogado e pediu para que eu lhe entregasse o notebook. Sem hesitar, eu coloquei o aparelho sobre a mesa. Ele ligou e, com uma precisão impressionante, começou a trabalhar na máquina. Eu não sabia se ficava nervosa ou esperançosa. Era o último passo antes de uma possível revelação. O advogado me olhou de longe e disse: "Vai dar tudo certo, Maria. Vamos descobrir a verdade. Não se preocupe." Enquanto o técnico mexia no notebook, eu me perguntava o que Rubens estaria escondendo, ou o que ele teria feito para me enganar tão profundamente. Eu sabia que aquilo era apenas o começo. O que quer que estivesse por trás daquelas fotos e acusações, eu estava determinada a descobrir, e, mais importante ainda, estava disposta a fazer justiça por mim mesma. O grande dia do julgamento chegou, e eu estava pronta. Depois de tudo o que passei, sabia que aquele era o momento da minha redenção. Eu tinha todas as provas, fotos, vídeos, registros das conversas de Rubens com sua amante, e até o notebook com todas as evidências de suas mentiras e manipulações. Meu advogado, que sempre acreditou em mim, estava confiante. Ele olhou para mim e disse: "Maria, essa causa é sua. Não tem como ele sair vencedor." Quando entrei na sala do tribunal, a sensação de todos os olhares em mim foi sufocante. A plateia estava lotada, e pude ver a arrogância de Rubens estampada em seu rosto, como se tivesse certeza de que sairia vitorioso. Sua mãe, sentada entre os familiares, estava lá como testemunha, pronta para me atacar. Olhei ao redor e percebi que eles estavam lá, não apenas para me julgar, mas para me humilhar, para me ver derrotada. Mas mal sabiam eles o que estava por vir. Eu estava prestes a reverter todo o jogo. Quando o juiz me chamou, ele parecia sério. Perguntou o que eu tinha para dizer, e eu respondi calmamente: "Tenho provas de que aquela foto não sou eu. Eu nunca estive com outro homem." O juiz me olhou, aguardando mais explicações, e foi aí que meu advogado deu o passo decisivo. Ele trouxe o notebook. Assim que as evidências começaram a ser exibidas na tela, o ar na sala mudou instantaneamente. Todos os olhos se arregalaram, e um silêncio pesado tomou conta do tribunal. As imagens e os vídeos mostravam tudo: como Rubens havia manipulado as fotos, como ele havia clonado meu cartão e, ainda mais, as conversas que ele mantinha com sua amante. O juiz, com um olhar penetrante, examinou as provas e bateu o martelo. "Você ganhou a sentença", disse ele. Eu senti uma onda de alívio, mas também de raiva, por tudo o que havia me sido tirado. Não havia mais espaço para dúvidas. Eu estava livre da mentira e da traição. O juiz então se virou para Rubens e perguntou: "Senhor Rubens, este notebook é seu?" Ele negou, mas sabia que a mentira não se sustentaria. O juiz insistiu: "Vai mentir na minha presença?" Foi aí que Rubens, derrotado, engoliu seco e admitiu que o notebook era realmente dele. Sua mãe, que até aquele momento havia tentado intimidar todos, se levantou furiosa, chamando tudo aquilo de mentira. Mas o juiz, implacável, ordenou: "Sente-se agora. Se não, vou dar ordem de prisão para você também. Quer ser presa junto com seu filho?" Ela se calou imediatamente, e Rubens, visivelmente abalado, tentou se justificar. Mas o juiz foi direto: "Você está sendo acusado por falsificação, falso testemunho, estelionatário, e por trair sua esposa. E mais, quando passar por aquela porta, você será preso.
você terá que pagar uma pensão generosa à sua esposa por traição, pois, com a separação de bens, tudo o que estiver no seu nome será dela. Rubens, em choque, tentou reverter a situação, dizendo que haviam armado para ele, mas o juiz não cedeu. Ou o senhor me respeita, ou vai ser preso por desacato ao tribunal. E foi o que aconteceu. Rubens, numa explosão de raiva, gritou contra a decisão, e foi imediatamente preso por desacato. Sua mãe, em total desespero, viu seu filho ser levado pela polícia, e a cena foi um retrato da derrota. Em meio a tudo isso, Rubens ainda tentou se aproximar de mim, se ajoelhando e pedindo perdão, dizendo que me amava. Mas eu já não sentia nada por ele, a não ser desprezo. Eu olhei para ele e, com firmeza, disse: você e sua mãe nunca terão meu perdão. Vocês vão pagar por tudo o que fizeram a mim, não só na prisão, mas também através da pensão que você vai me pagar. Isso é a única coisa que posso dar a vocês agora. O julgamento acabou sendo uma virada total. Eu saí vitoriosa, não apenas legalmente, mas também espiritualmente. Eu sabia que minha vida agora tomaria outro rumo, mais forte, mais independente. Não mais à mercê de uma pessoa que tentou me destruir. E, no fundo, sabia que aquele era o fim da história que Rubens e sua mãe tinham começado. Agora, era a minha vez de seguir em frente. E eu faria isso com a cabeça erguida. E assim, chegamos ao fim de mais uma história aqui no Encantadores de Histórias. Espero que tenham gostado desse enredo cheio de emoção, drama e uma reviravolta inesperada. Se você se sentiu tocado ou surpreso com a jornada de Maria, deixe seu comentário, curta e compartilhe com seus amigos. Até a próxima, queridos encantadores!